Jesus é um co-criador igual a Jeová? A falácia dos antagonistas e o que a Bíblia realmente ensina. Ao debater questões teológicas, é comum nos depararmos com interpretações desonestas e maliciosas de conceitos claros nas Escrituras. Um exemplo clássico é a citação de publicações das Testemunhas de Jeová que afirmam: Jesus ajudou Jeová a criar todas as outras coisas. Logo, Jesus é co-criador. Embora o contexto bíblico e doutrinário deixe claro o papel subordinado de Jesus como agente da criação, os antagonistas insistem em distorcer essa frase para sugerir que as Testemunhas de Jeová ensinam uma coigualdade intrínseca entre Jesus e Jeová. O objetivo? Criar confusão e atacar um ensino biblicamente fundamentado. Mas como expor a desonestidade e mostrar que essa frase é válida dentro do contexto bíblico? Vamos por partes. 1. Por que dizer que Jesus ajudou não é problemático? O foco da refutação está no verbo ajudar. Primeiramente, vamos esclarecer o que significa ajudar no contexto da criação. No português, o verbo ajudar significa dar suporte, auxiliar na realização de algo sob a direção ou comando de outra pessoa. Não há nada na definição que implique igualdade entre quem ajuda e quem recebe ajuda. Essa mesma lógica é válida no contexto bíblico. Jesus ajudou Jeová no sentido de ser o agente ou instrumento por meio do qual Deus criou todas as coisas. Colossenses 1:16, João 1:3. A Bíblia apresenta Jeová como a fonte absoluta da criação, Isaías 44:24, e Jesus como aquele que executa a vontade de Jeová, o que é consistente com a definição de ajudar. Assim, é possível dizer que Jesus ajudou a criar sem sugerir coigualdade ou coautoria independente. 2. A falácia da má interpretação, desmontando a estratégia antagonista. Os críticos cometem várias falácias ao tentar transformar essa frase em uma suposta contradição teológica. Aqui estão algumas. Falácia de contexto, cherry picking. Eles isolam a frase Jesus ajudou Jeová a criar, de todo o contexto bíblico e doutrinário das Testemunhas de Jeová, que deixam claro que Jesus é subordinado a Jeová. Sem o contexto, tentam impor um significado que não está presente na frase. Exposição da desonestidade. É impossível interpretar qualquer afirmação teológica sem considerar o corpo doutrinário por trás dela. No caso das Testemunhas de Jeová, a subordinação de Jesus é um ensino central. João 14:28, 1 Coríntios 11:3. E ignorar isso é uma manipulação deliberada. Falácia de equivocação. Os críticos dão à palavra ajudar um significado que ela não tem, insinuando que ajudar implica igualdade ou coautoria. No entanto, ajudar pode simplesmente significar agir sob a autoridade de alguém. Exemplo: se um assistente de chefe ajuda na cozinha, ele está trabalhando sob a direção do chefe, e ninguém concluiria que o assistente é igual ou coautor no mesmo nível do prato principal. Non sequitur. A conclusão dos antagonistas, Jesus ajudou, logo é coigual a Jeová, não segue logicamente da premissa. Na Bíblia, o fato de Jesus ajudar Jeová não implica que ele seja igual, mas, ao contrário, destaca sua submissão ao Criador. Falácia do espantalho. Ao sugerirem que essa frase promove igualdade entre Jesus e Jeová, os críticos criam um espantalho, uma distorção do ensino real das Testemunhas de Jeová. Esse espantalho é então atacado como se fosse o ensino verdadeiro. 3. Porque a frase é perfeitamente válida. A frase Jesus ajudou Jeová a criar reflete uma verdade bíblica consistente. Veja por quê. Jesus como o agente da criação. Colossenses 1:15-16 descreve Jesus como o primogênito de toda a criação, e aquele por meio de quem foram criadas todas as outras coisas. João 1:3 reforça que todas as coisas vieram à existência por intermédio dele. Esses textos mostram que Jesus não é o Criador absoluto, mas o agente usado por Jeová. O que podemos discutir é a filosofia por trás do termo criar, que
que significa trazer à existência do nada, e somente Jeová pode fazer isso. Entretanto, de certo modo, as coisas de fato não existiam. Portanto, por meio da energia dinâmica da fonte, do Criador, Jesus trabalhou com a matéria e trouxe à existência todas as outras coisas. Isso reflete a ajuda de Jesus como instrumento da criação, a relação arquiteto-construtor. Usando a analogia de um arquiteto e um construtor, Jeová é o arquiteto que idealiza e dá as instruções, enquanto Jesus é o construtor-chefe que realiza o projeto. Dizer que o construtor ajudou o arquiteto não sugere igualdade entre eles. Consistência com a lógica e o idioma. A palavra ajudar é amplamente usada para descrever cooperação sob autoridade. Por exemplo, assistentes, trabalhadores e instrumentos ajudam sem ser iguais a quem os dirige. 4. Enfim, são um bando de desonestos. Quando os antagonistas isolam a frase, eles não estão buscando a verdade, mas promovendo confusão por meio de falácias. Um leitor honesto e informado percebe que a frase é coerente com o ensino bíblico e com o papel de Jesus como agente subordinado. Portanto, a frase "Jesus ajudou a criar" é completamente válida e biblicamente defensável, especialmente para um público que entende o contexto das Escrituras. Ela reflete a harmonia entre Jeová, o Criador absoluto, e Jesus, o instrumento que executa sua vontade. As tentativas de distorcer isso apenas expõem a desonestidade intelectual dos críticos. Eles contradizem, na verdade, o próprio Jesus Cristo, que afirmou que o título Criador é só do Pai. Ele respondeu: "Não leram que aquele singular que os criou no princípio os fez homem e mulher?" Mateus 19:4.